como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Chosen Generation Podcast. E o episódio de hoje é bastante, mas bastante importante. Hoje havemos de viajar pelo mundo profético. Acredito que muitas pessoas que estão aí nos assistir têm dúvidas sobre como funciona e como é aquele que é o mundo profético. E como o profeta me disse não há melhor coisa, não há melhor coisa que aprender a nadar com o próprio peixe. É isso mesmo. Então, eu hoje chamei um profeta para nos falar do seu mundo, do mundo profético. Profeta Joel de Banga, seja bem-vindo ao Chosen Generation Podcast. Muito obrigado, Matos. Estou feliz de estar cá para falar do mundo profético com uma tonalidade mais juvenil e também com a linguagem bíblica para ajudar os jovens, ajudar a igreja, o corpo de Cristo a descobrir o mundo profético. Então vamos apertar os cintos. Vamos apertar os cintos porque a viagem mesmo será turbulenta. Vamos a isso. Muito turbulenta. Profeta Joel de Banga, vamos começar aqui. Qual foi a primeira impressão quando o profeta teve esse tema, quando o profeta ouviu esse tema? Para explicar o mundo profético para as outras pessoas. Esse tema é muito ousado, né? Porque o mundo profético é um mundo que hoje em dia, dentro dos 5 ministérios, digamos, o ministério profético é um dos ministérios que cria mais confusão. Não cria mais confusão porque tem muita confusão, mas cria mais confusão porque é um dos ministérios que é praticamente incontrolável. E que tem vários tipos de manifestações que o mundo ainda não entende. Digamos, se falarmos de um pastor, a operação de um pastor, por exemplo, pode ser definido de um ponto para outro. Mas o profeta, pelas inovações espirituais que ele traz, as mensagens que ele traz, as viagens na qual ele é levado, ele é sempre estranhado. Tivemos na Bíblia o caso dos profetas, por exemplo, que tiveram que comer fezes, que andar nus. Sim, então, profetas que tiveram que ter recomendações estranhas. Sim. Então, o mundo profético não é de agora. Não é de agora, sim. Desde a Bíblia sempre tem levantado muitas dúvidas e criado muitas confusões pela abertura pela falta do nível de abertura do conhecimento que o povo tem comparando com outros ministérios. Sim. Então, e também, acima de tudo, gostaria de dizer isso, que o ministério profético é um dos ministérios mais antigos da Bíblia e que será também o último. O último, sim. O último, porque na Bíblia, no livro de Gênesis, do Gênesis e Apocalipse, no Gênesis não temos apóstolos, não temos pastores em primeiro lugar. O primeiro ministério era dos profetas. Sim. Com Abraão, Deus lhe chamou como um profeta. Abel era um profeta. Sim. Então, e depois mesmo do arrebatamento da igreja, na grande tribulação, teremos Elias, Moisés. Os profetas começam a Bíblia e fecham a Bíblia. Sim. Então, é maravilhoso. É maravilhoso, exatamente. Então, profeta Joel de Banga, vamos começar aqui. O que é exatamente o dom profético e como ele se manifesta? Uau! É muito difícil, né, Matos, de entender o dom profético em 3, 4 palavras. Não é uma coisa fácil. Sim. Mas para entender o dom profético, nós temos que começar primeiro para entender a fonte das suas manifestações. Sim. Nós temos, por um lado, o ministério profético, que é o dom de Cristo, o dom do Senhor, sim, para a igreja. E temos também, por outro lado, o dom do Espírito Santo, que é o dom de profecia, que é dado para seu exercício na igreja local. Sim. Então, por um lado, nós temos, no Efésios capítulo 4, versículo 11, o profeta do ministério, e por um lado nós temos pessoas que carregam o dom de profecia. Então, essas pessoas, seja a pessoa que tem um dom de profecia,
ou seja, a pessoa que tem um ministério profético, cada um deles, ou um e outro, vai manifestar um pacote de graças que nós chamamos dons proféticos, as manifestações proféticas. Isso que essas manifestações vão serem aplicadas ou liberadas ou apresentadas devido à medida da graça de cada um e o tipo do chamado que cada um carrega. Porque aqui nós temos um chamado ministerial e aqui nós temos um dom do Espírito Santo para a sua manifestação na igreja local. Não são coisas iguais. Sim. Não são coisas iguais. Quando o profeta disse tipos de chamado, gostaria de explicar para as pessoas o que é exatamente o tipo de chamado. Quais são os tipos de chamado que existem? No mundo profético? Sim. Vamos lá rasgar o livro. Yes. É assim. Matos, falando do chamado profético, nós temos, numa primeira fase, nós temos, partindo da origem, porque temos que olhar os pacotes, partindo da origem do chamado, nós temos 3 tipos. Nós temos primeiro o chamado nato, partindo da origem, onde é que a pessoa recebeu o chamado. Temos o chamado nato, é aquilo que a pessoa nasceu com isso. Jeremias 1, versículo 5, ele diz, antes que nascesse, antes de se formar na barriga da sua mãe, eu já tinha te consagrado por profeta. Isso é um chamado que a pessoa nasceu. Jeremias não nasceu para ser profeta. Ele nasceu profeta, sendo profeta. Isso é um chamado nato. Então, além do chamado nato, nós também temos o chamado recebido no tempo. O Amós, por exemplo, ele recebeu o chamado no tempo. E temos várias pessoas que não nasceu com o chamado profético, ele pode receber o chamado dentro do tempo. Também o chamado do profeta Isaías foi um chamado recebido no tempo. Ele se ofereceu porque estava numa contemplação espiritual na qual ele ouviu Deus já dizer, que mandarei? Isaías disse, manda-me, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E respondeu no chamado. Mas nós também temos o chamado feito. O chamado feito ou um chamado comunicado. Romanos capítulo 1, versículo 11, Paulo disse aos seus filhos, desejo-vos ver para vos comunicar algumas graças, para vos comunicar o chamado que eu carrego. Então tu podes não ter o chamado, mas andar com alguém que tem um chamado. E essa pessoa te comunicar o chamado que ele carrega. Da mesma maneira, nós temos o caso de Eliseu. Eliseu recebeu uma comunicação do chamado. Aqui estamos a falar da origem. Eu posso nascer com o chamado. Eu posso receber o chamado no tempo. E eu posso também ser comunicado o chamado pela vida de alguém que o Senhor ungiu. Estamos juntos? Agora, fora disso, agora já nas manifestações, né? Agora já saímos da origem. A origem que pode ser nato, no tempo, ou também pode ser comunicado. Já falando das manifestações já do próprio chamado, nós temos pessoas que são profetas do ministério, como nós falamos aqui, recebeu o ministério profético, e temos pessoas que são apenas portadores de dom profético. Deixa-me elucidar isso, esclarecer, porque também por aí anda a dúvida, mas qual é a diferença entre o dom de profecia e o ministério profético? É assim, Matos. Primeiro, o dom de profecia, nós encontramos isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. No 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7 até 10, fala-se ali do pacote dos 9 dons do Espírito Santo na igreja local. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, orar em língua, dom de cura, de operamento. Esses são dons do Espírito Santo dentro da igreja local. Esses dons são novos do Espírito Santo na igreja local. É um dom que o Espírito Santo comunica a alguém. Essa pessoa tem que exercer esse dom dentro da igreja local. São 9. E no meio desses dons, nós temos um dom que chamamos o dom de profecia. E esses dons não afetam o nome da pessoa.
Quem recebe esse dom, não podemos lhe chamar irmão profecia. Nesses dons sim. nós temos o dom de cura, não podemos lhe chamar irmão cura, não. Esses dons, eu apenas sou portador do dom, mas o dom não afeta o meu nome. E esse dom vem do Espírito Santo. E por outro lado, nós temos Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: a uns é dado como apóstolo, profeta, pastores, mestres, evangelistas, etc. São 5. Aí temos dons ministeriais. Os dons ministeriais não são os dons do Espírito Santo. São dons de Cristo. E esses dons afetam o nosso nome. Afetam a nossa personalidade. Sim. Nós podemos dizer profeta Matos. Sim. Apóstolo Matos. Mestre Matos. Evangelista Matos. Mas você não vai dizer orar em língua Matos. Okay. sim. Interpretação de língua Matos. Porque esses dons aqui não afetam a sua identidade, enquanto os dons ministeriais afetam a sua identidade. Então, já tendo colocado essa base, logo percebemos que, em primeiro lugar, qual é a diferença entre o dom de profecia e o ministério profético? É que o ministério profético é um dom de Cristo. Sim. Vem de Jesus. Vem de Jesus, sim. Enquanto o dom de profecia é um dom do Espírito Santo. Eu não posso pedir dom de profecia a Jesus, não. O dom de profecia recebo do Espírito Santo. Sim. O ministério profético recebo de Cristo Jesus. O ministério profético afeta a minha identidade. O dom de profecia não afeta a minha identidade. Agora, quem tem o dom de profecia, ele quando profetiza dá sinais. Deus me falou isso, me deu sinal X. Mas quem tem um ministério profético, ele não precisa dar sinal. Ele é um sinal profético. Sim. Isso significa... É por causa disso que quando, por exemplo, Elias chegava, Samuel chegava, o povo ficava preocupado, dizia, será que a sua presença está a anunciar alguma mensagem? Por quê? Porque aquele que tem o ministério profético, ele é um sinal. Quem tem dom de profecia dá mensagem. Sim. Mas quem tem o ministério profético, ele é uma mensagem. A vida dele é uma mensagem. A pessoa que recebe este dom, a pessoa consegue diferenciar, sabe que o meu dom é ministerial e o meu dom é só o dom de profecia. Sim, são os frutos. Não é possível uma pessoa que tem o dom de profecia abrir um ministério, não é? Ah, não. É muita ousadia. É muita ousadia. É muita ousadia. É que os dons não sustentam o ministério. Sim. Quer dizer, não podemos abrir uma igreja nos baseando na aplicação e no exercício de um dom. Por quê? Porque são os ministérios que sustentam a igreja. Porque quando vê Efésios capítulo 4, versículo 11 até 13, diz que a uns foram dados como apóstolo, profeta, mestre, doutor e tudo mais. E quando desce, a Bíblia diz que foram dados esses dons para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. De Cristo, sim. Então, o que aperfeiçoa esse corpo de Cristo é a igreja. Sim. Então, o que aperfeiçoa a igreja não é o dom do Espírito Santo, é o ministério de Cristo para a edificação de Cristo, do corpo de Cristo, para alcançar a estatura perfeita de Cristo. Então, se eu recebo um dom de profecia, um dom de orar em língua, esse dom não é sustentável, eu queria dizer, não é a base para liderar o ministério. Sim. A liderança do ministério, o comando do ministério, requer o exercício do dom ministerial. Não o dom do Espírito Santo. Não, porque tenho dom de... Não. Sim. Conhecemos pessoas que têm dom de interpretar sonhos. A pessoa que tem dom de interpretar sonhos não pode ser considerado um profeta. Porque a pessoa sonha coisas que vão acontecer. Acontece, a pessoa sonha coisas que vão acontecer. Não pode ser considerado um profeta. Não. Faraó também sonhou uma coisa que ia acontecer. Por que não abriu igreja? Exatamente. Sim, percebo. Está na Bíblia. Olha só. É por causa disso que era essencial perceber que sonhar coisas
que acontecem não é sinônimo de que nós temos de uma forma objetiva, diretiva, não é sinônimo que nós temos um chamado profético para abrir o ministério. Sim. Não é porque eu vejo alguma coisa e 2, 3 dias essa coisa vem acontecer, então sou profeta, posso abrir ministério. Por quê? Porque não é só Deus que fala com os homens. Sim. Da mesma maneira que Deus fala com os homens, o espírito do ser humano, olha só, Matos, é que o mundo espiritual é um mundo que tem várias portas de acesso. Sim. As informações que existem no mundo espiritual têm várias portas de acesso. O mundo espiritual não é um mundo apenas divino. Quer dizer, não são só os divinos que têm acesso às informações do mundo espiritual. Uhum. Aqui eu tenho um copo, não é? Sim. É um copo de água. Eu tenho olhos para ver que aqui é um copo de água, porque tenho olhos para ver. E se meus olhos para ver que isso aqui é um copo de água conseguem ver pela ajuda do Espírito Santo, não significa que um bruxo, por exemplo, que também tem olhos para ver, ele consegue ver através do Espírito Santo. Então, o facto de eu sonhar as coisas e as coisas virem a acontecer não é um sinônimo direito que confirma que o que eu tenho é um dom de Deus. É a razão pela qual o dom que eu tenho de sonhar coisas e coisas virem a acontecer tem que passar no discernimento. Sim. Tem que ser discernido, analisado o dom. Porque eu posso estar a ver coisas que estão a acontecer, mas por detrás daquilo que eu vejo e acontece, existe uma manifestação de um espírito. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 a 18, Sim. temos uma mulher, apóstolo Paulo, estava a evangelizar, a pregar. Uma mulher apareceu e começou a falar coisas verdadeiras. Sim. Para que o povo possa ali acreditar no que eles pregavam e dizendo que eles anunciavam a palavra da verdade. Mas Paulo, com dom de discernimento, repreendeu o espírito que estava na mulher. Falava ou não falava a verdade? Falava a verdade. Então, eu posso estar a ver coisas que depois acontecem, mas o espírito que manifesta isso em mim, que me dá esses acontecimentos, não é um espírito divino. É um espírito da serpente da adivinhação, como estava na mulher do livro de Atos, capítulo 16. Então, se eu vejo as coisas que acontecem, não significa que eu sou profeta, louco. Esse dom tem que ser testado. Tem que ser discernido, enquadrado e confirmado. Aí acaba saindo uma questão, como é que pode ser confirmado o dom? Porque eu acredito que tem muitas pessoas que quando ligam com um irmão, a dizer, irmão, sonhei coisa X sobre a tua vida, a pessoa diz, esse aqui é um profeta. Disse isso uma vez, disse segunda vez, então esse aqui é o profeta. Todas as coisas que o irmão diz são a verdade e vão acontecer. Como é que as pessoas podem discernir, saber que isso é um dom profético que vem de Deus ou, como o pastor disse, de adivinhação? Em primeiro lugar, o Espírito de Deus, não é? Sim. É um espírito de paz e não de desordem. Essa é a primeira base. O Espírito de Deus Sim. é um espírito de paz, não é um espírito de desordem. Hoje eu te sonho. Te sonhei, te rasparam com o teu carro. Sim. Te conto. Matos, eu sonhei, vi te raspar o carro, depois você saiu, foi raspar o carro. Sabe? O que aquele mano me disse, pá. É verdade. Depois, eu hoje te sonhei a comer tapioca, a comer mandioca. Depois tu tá ligado, Matos, te sonhou já comer mandioca. Depois você, tô a comer mandioca agora. Tá a bater. Você é casado. Depois eu amanhã venho te dizer, sonhei que tua esposa lhe vi à noite, tem uma cobra na barriga dela e quer te matar. Já essa mensagem que eu estou a trazer está a semear confusão.
Não está a semear a paz. Sim, 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 sim. Tem que perceber que Deus, mesmo quando revela uma coisa má, no fim da revelação, o objetivo da revelação não é semear a confusão, é alcançar a salvação. Então, se nós temos um dom e esse dom não libera o espírito de paz no seu exercício, semeia a confusão, nós temos que questionar. Nem precisamos jejuar. E o Espírito de Deus não semeia confusão. Exatamente. Como é que você, as revelações que você tem, só são revelações que causam confusões? Isso é a primeira coisa. Tem uma revelação que ouvimos aí muito. É a tua avó que está a te enfeitiçar. É o teu pai que está a te enfeitiçar. Isso acaba criando uma discórdia na família. Porque aquela pessoa que disseram que é o seu avô não vai para lá evangelizar o avô para o avô vir a Cristo. A pessoa para de ir onde está o avô. Pode até ser verdade. Profeta, Não. Pode até ser verdade. É que não pode se pegar uma revelação na metade. Ah, sim. Sim. Depois de dizer, não é? Que o avô é feiticeiro. Qual foi a recomendação que seguiu? Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Se Faraó sonhou fome, Sim. José, quando trouxe a revelação do sonho, não se limitou aí. Toda a profecia não se limita apenas na revelação. Ela vem com uma direção. É a direção na profecia que revela qual é a intenção da mensagem. Porque o Espírito de paz, quando revela uma coisa errada, adiciona a direção para a solução do problema. É uma direção que se alinha com a vontade de Deus. Então, primeiro, o que é de Deus traz paz. Depois, além da paz, essa paz vem do Espírito Santo. Sim. Por quê? Porque, vejamos, no livro de Atos, capítulo 13, o Espírito Santo diz o seguinte: para separar-lhe do lado Paulo e Barnabé para a missão que ele tem para eles. Ele veio testificar no meio da igreja, na intercessão, o dom que estava em Paulo e em Barnabé. Então, o Espírito Santo, cada vez que há exercício do dom, que por detrás nós temos o Espírito da verdade, o Espírito Santo testifica a verdade. E a verdade sempre traz consigo a paz. O que não traz paz não é de Deus. A revelação pode ser assustadora como, mas vela bem, qual é a finalidade? A finalidade, porque é isso que eu disse, pode até ser verdade, mas qual é a finalidade? Se eu dizer o que eu falei sobre a tua mulher, o que eu vi sobre o teu marido, e no fim estou a tentar semear o divórcio, a separação, o ódio, Deus não semeia ódio. É porque diz que um profeta de Deus, um profeta do diabo, podem falar a mesma coisa, ver a mesma coisa, mas pela abordagem, Sim. pela maneira de comunicar, você vai perceber que esta aqui é de Deus, esta aqui não é de Deus. A finalidade, macho. Sim, não é showbiz. É a finalidade. Sim. Eu acredito que em muitas igrejas hoje tem profecias, sabes? Acabo percebendo que os cristãos, as pessoas que estão nessas igrejas devem saber analisar a profecia. A profecia não se analisa, se discerne. Se discernir a profecia, sim. Discernir é ver. A pessoa falou que eu sou avó que está a enfeitiçar, mas tá bem. Qual é a finalidade? Deu alguma direção? Agora sim, tá já percebi. Sim. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? A pessoa deu uma direção tipo, sim, sua avó está a enfeitiçar, precisas fazer isso. Não vale de nada chegar a dizer, eu sou avó que está a enfeitiçar. Ponto. É diabólico isso. É diabólico isso. É diabólico, sim. Depois de você ouvir isso, aí, quando vai para casa, o que você vai fazer? É diabólico isso. Deus não disse só que o meu povo está amarrado no Egito, mas também deu a Moisés o plano para o livramento daquele povo. Deus não disse a Elias apenas, o meu povo está a adorar ídolos. Sim. Mas Deus deu a Elias o plano para a salvação daquele povo.
Deus não revela só o problema. Além do problema, Deus dá a solução. E a solução de Deus vai de acordo com os princípios divinos. Se eu te dizer, tá bom, então é teu avô que está a fazer isso, mas para resolver, então tem que matar um cabrito, depois de desenvolver a doença, ele vai ficar doente, vai morrer. Aí não é divino. Sim. Então, o que é de Deus traz paz. O que é de Deus vem com a solução. E a solução que é de Deus vai de acordo com os princípios divinos. Então, quando obedece esse pacote, essa sequência, não precisamos lutar. Conseguimos discernir e perceber que isso é de Deus, isso é divino. Isso não é diabólico. Isso é puro. Quais são os cuidados que o cristão deve ter ao receber uma profecia? Matos, sabe, o problema hoje em dia é que muitas pessoas querem profecias, mas sem ter intimidade com o Espírito Santo. Não é possível você analisar a veracidade de uma profecia com a inteligência humana. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica em nós. Quer dizer que quando eu estou a ser profetizado, o que faz com que eu possa entender que a profecia é de Deus ou não é meu cérebro, não é meu coração. É o Espírito Santo em nós. Sim. A Bíblia diz que cada vez que o mundano tenta julgar uma profecia, vira-se polêmica. Sim, é verdade. Porque ele não usa a base do Espírito Santo. Então, para eu julgar uma profecia, saber se é divino ou não é, a primeira base é a intimidade com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai testificar no meu coração aquilo que está a ser dito. Já ouvi pessoas a dizer, para saber que uma profecia é verdadeira, ela tem que vir confirmar o que você já sabe. Não é verdade. Porque Deus não está obrigado de te dizer aquilo que você sabe. Deus não está limitado em falar. Deus pode falar aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe e aquilo que você nunca poderia saber. Deus fala do passado, do presente e do futuro. Sim. Ele é o eu sou. Então, não é porque o que está a ser dito tem que vir confirmar o que eu já sei. Deus pode sim falar o que eu já sei, mas Deus pode ir além daquilo que eu já sei. Já deparei-me na igreja a profetizar sobre as pessoas, a falar coisas da vida delas, Sim. que os próprios donos da vida não sabem. E me lembro ainda do episódio, numa profecia, onde comecei a profetizar coisas de 1880 e tal. Eu estava nesse dia. 1800, e falei. Sim. Depois até chegamos no ano em que a pessoa nasceu, a pessoa já começou a puxar. Ainda lembram, né? Começou a puxar. Eu estava nesse dia. Quando iniciou, a pessoa não tinha noção. Não sabia do que estava a acontecer. Então, Deus começou por falar por aquilo que ele não sabia, veio encontrar aquilo que ele sabia, e Deus anunciou aquilo que ele não tinha ideia. A base do julgamento das profecias é primeiro a intimidade com o Espírito Santo. Se hoje temos vários problemas com profecias nas igrejas, confusão na interpretação, é porque estamos cheios de crentes vazios do Espírito Santo. E as pessoas devem desenvolver a intimidade com o Espírito Santo. E o que é de Deus não precisa de 2 minutos para perceber. A intimidade do Espírito Santo. A pessoa percebe logo. Quando a pessoa tem intimidade, a pessoa percebe. É automático. As coisas de Deus não se explicam várias vezes. Matos, e te vi aí você a usar iPhone aí. Tens um iPhone bonito aí. Você já conhece o iPhone? Sim. E se eu pegar um Android com uma capa de 3 câmeras atrás, eu te entregar a dizer que é iPhone, quantos minutos você vai levar para entender que não é iPhone? Eu conhecendo o iPhone, logo que eu for a pegar, eu ia dizer, isso não é o iPhone.
Não preciso demorar muito tempo. Logo que eu for a pegar, eu dizer, isso não é fé. Agora, quando você tem o Espírito Santo, tudo que não vem dele, você não precisa de 2 minutos. O Espírito Santo logo dá pá, um sinal vermelho. Pelo testemunho interior do Espírito Santo, não da analogia da mente. O Espírito Santo testifica na hora que isso não é de mim. Sim. E tenho uma dúvida. O profeta, quando está na igreja e quer profetizar, está a ver sobre a vida de uma pessoa, o profeta primeiro analisa a pessoa para quem vai dar a profecia. E tem pessoas que já dizem que essa aqui está muito abaixo. A fé dele não vai sustentar a profecia que ele passar para a vida dele. É muito profundo isso. Bastante profundo. É muito profundo isso. Primeiro tem que saber que aí estamos a falar de um serviço profético. Sim. E durante o serviço profético, você, como profeta, você é guiado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, sim. Então, não tenho a minha opinião. Matos dá, João não dá, Tiago dá, Alfredo não dá. Não tenho essa opinião. Eu sou guiado. A Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito Santo, ele é tipo vento. Ele vai para onde o vento lhe leva. Agora, Deus fala. Sim. E te guia. Você só obedece. Mas agora, saindo de fora de nós, saindo de fora do Espírito, já no seu corpo, existem pessoas que são receptíveis às profecias e pessoas que não são receptíveis às profecias. E quando o profeta começa, quando Deus lhe guia pelo Espírito Santo, ele já olha para a pessoa para transmitir a palavra profética. No seu contato com a pessoa, o Espírito Santo vai lhe ajudar para entender o nível da maturidade ou a capacidade de recepção profética que esta pessoa tem para poder adaptar uma linguagem profética para essa pessoa. Sim. Por exemplo, Davi pecou, caiu na imoralidade. E Natão recebeu a visão. Mas Natão, por conhecer Davi, por ter contato com ele, teve que adotar uma linguagem, enigma, provérbio, sabedoria, para falar com Davi, para adaptar a mensagem com o seu nível e o seu entendimento. Então, se Deus me fala as coisas podem ser tremendas. Eu não escolho, porque eu sou guiado. Sim. Mas quando eu entro em contato já de fora com a pessoa, eu vou aplicar a sabedoria profética para saber como falar, como transmitir e selecionar a linguagem, o verbo profético, a abordagem profética, a expressão profética, a sabedoria a aplicar para que essa pessoa possa entender essa mensagem. Sim, sim. Já teve um caso de o profeta profetizar para uma pessoa, profetizou, mas viu que este não pegou de verdade essa profecia. Isso não é meu assunto. Já era assunto do profeta. O profeta fez chegar a mensagem. Isso não é meu assunto, mas se você recebeu a autorização divina, sim, de fazer chegar a informação divina, a recepção ou a rejeição não é da sua responsabilidade. Ezequiel capítulo 3. A palavra diz: se eu avisar o ímpio que morrerá da sua iniquidade, você não avisar, te cobrarei o sangue desse ímpio. Mas se avisar, salvou a sua alma. Então, se eu recebi a instrução divina, a autorização divina, de fazer chegar a informação, a pessoa não recebe, não é meu assunto. O profeta já fez a sua parte. Cumpri a minha responsabilidade com a excelência. Chegar a informação. Vou para casa, tomo banho, como chima, com carne de porco, salada de alface, piripiri. Estou a dormir em paz. Cumpri a minha responsabilidade.
isso também aplica-se quando o profeta diz, quando Deus transmite ao profeta que tem que dizer a pessoa X para fazer coisa X, X, X e a pessoa não faz. O profeta fez a sua parte. Olha, e é uma pergunta muito importante. É que um profeta de Deus Sim. tem que saber que ele não é Deus. Ah, sim. Sim. Ele é o mensageiro. Sim. Ele nem é a mensagem divina. Ele é o canal transmissor da mensagem. Aqui estamos a falar do profeta, do Deus, a mensagem, o profeta. Então, se Deus me fala, eu transmito a mensagem. Eu não sou Deus. E eu não sou a tal mensagem. Então, já está me levando numa outra dimensão, mas deixa eu explicar primeiro nesta dimensão. Sim. É que se Deus me dá uma recomendação sobre alguém, o meu papel é anunciar e partilhar. Se eu recebi a instrução divina para fazer chegar. Agora, se a pessoa não cumpre a instrução divina, não é minha responsabilidade zangar com a pessoa. Porque eu não sou Deus. Uhum. Sim. Exatamente, percebo. Sim. Deus me disse, faça isso. Você não fez. Não sou eu que te mandei para zangar contigo. Então, se eu me zango contigo pelo aquilo que você deixou de fazer por instrução de Deus, já é estranho. Qual é o meu interesse nisso? Eu não sou a mensagem. Eu sou apenas a voz. O mensageiro. O mensageiro, sim. Uhum. Sim, percebo. O profeta também tem aqui uma questão muito importante. Como é que funciona quando uma pessoa procura o profeta e pede uma profecia? Profeta, peço para profetizar na minha vida. Isso é verdade? Isso acontece? Isso acontece. Porque existem pessoas de verdade que dizem, profeta, peço para profetizar, fala alguma coisa da minha vida. Matos, quem já foi a Spamanini e voltou, já conhece o caminho. Pode ir mais uma outra vez. Como é que eu vou explicar isso? É assim. A unção profética na vida de um profeta, quando lhe alcança, afeta o seu espírito humano. Sim. A unção profética é sobrenatural. É a unção do Espírito Santo. Na vida de um profeta. Quando um profeta é alcançado pela graça do Senhor, diferente do Antigo Testamento, que o Espírito vinha sobre nós, no Novo Testamento, o Espírito habita em nós. Então, quando a unção profética vem sobre um profeta, além das suas manifestações proféticas, alcança o seu espírito humano. Sim. Então, o seu espírito humano, além de ser o seu espírito humano, torna-se um espírito profético. Porque o teu espírito, por causa do tipo da unção que está em ti, começa a desenvolver as habilidades relacionadas à unção que você carrega. Sim. Um pastor de ministério que carrega nele a unção pastoral, aquela unção que está nele vai afetar o seu espírito. O raciocínio dele, o ser dele, o estar dele, vai começar a se adaptar, a regular devido à unção que ele carrega. Nem sempre o Espírito Santo vai lhe mandar orar para alguém. Sim. Mas o coração dele já tem a compaixão. Se é evangelista, já tem a compaixão pelas almas. A unção que está nele afeta o Espírito que está nele. Sim. Então, o profeta do ministério, quando ele alcança, recebe nele a unção profética, essa unção afeta seu espírito. Então, quer dizer, o seu espírito começa já a desenvolver as habilidades proféticas. O seu espírito, pela graça do Senhor, alcançou a capacidade de ver. Sim. Então, há momentos em que eu não preciso jejuar, orar, para ver, porque recebi a graça do Espírito Santo, que abriu meus olhos. Meus olhos estão abertos.
Então, quando alguém se aproxima, o profeta fala comigo, me fala da parte do Espírito. O que eu busco é o go de Deus, a autorização de vida. Porque se te foram dados os olhos te foram dados para ver. Para ver, sim. Mas nem tudo que eu vejo tem autorização de dizer. Então tem coisas que o profeta pode ver sobre uma pessoa, mas... Exatamente. Eu posso ver porque tenho olhos para ver, mas eu careço da autorização divina para comunicar. E tem que saber que o alto nível, na vida de um profeta, na manifestação da unção profética, se resume em duas coisas. A primeira coisa é que, posso falar disso, não é? Fica à vontade, profeta. A primeira coisa é que um profeta de ministério tem sucesso no seu ministério quando educa o seu povo a se tornar independente dele para ouvir a voz de Deus. Se eu sou profeta, na minha igreja, o meu povo só depende de mim para ouvir a voz de Deus, eu sou curandeiro, não sou profeta. Sou bruxo. Se o povo depende do profeta para falar com Deus... Bruxaria. Feitiçaria. Sim. Por quê? Porque a unção profética te é dada para criar um povo profético. Sim. Então esse povo tem que crescer na unção que você carrega. Alcançar a maturação de conseguir não precisar de ti para ouvir a voz de Deus. Porque todos receberam o Espírito Santo. Então, se eu tenho um grupinho que cada mosquito que passa devem vir me consultar, eu sou bruxo. Sou bruxo. Então, o profeta cria pessoas independentes. Sim. Ele cria um povo profético. Exatamente, sim. Um profeta cria um povo profético. Cria um povo profético. E esse povo, criado dentro da unção profética, já não depende dele. Depende do Espírito. Porque não é uma associação. Sim, não é uma sim, palhota. Sim. Percebo. Profeta, vamos aqui agora para um outro ponto, já na parte de perguntas e respostas. Algumas perguntas nós recebemos do nosso público, que é... Tem um público aí? Nós temos nas nossas redes sociais, sempre que vamos anunciar um tema, nós recebemos perguntas do público. Tem aqui uma pergunta. Que Deus aqui. abençoe o público que está lá nos acompanhando. Amém. A primeira questão é, como falamos aqui dos 3 tipos de dons proféticos, né? Como saber se tenho um dom profético? Como saber se eu tenho um dom profético? Sim. É assim. A manifestação do chamado na vida de alguém funciona como as doenças. Como é que nós sabemos que alguém tem malária? Como é que nós sabemos que alguém tem tuberculose? Há sintomas. Sim. Há sinais. Sinais. Sim. Então, cada dom, cada chamado que está na vida de alguém também deixa sinais. Sim. Então, quando alguém tem um dom profético nele, nós iremos notar isso pela manifestação dos sinais proféticos. Haverão confirmações proféticas. Sim. Profecias, revelações, sonhos, o testemunho do Espírito Santo, que virão confirmando a graça que está nesta pessoa. A pessoa pode ser profetizada, a pessoa pode ter testemunho do Espírito Santo, Deus pode falar diretamente com a pessoa e muito mais. Então, haverá um conjunto de sinais que virão confirmando de forma progressiva o chamado que está na vida desta pessoa. Então, existem sinais. Ok, muito bom. Outra questão é,
Deus ainda fala através de sonhos e visões. Muito. Todos os dias, toda hora. Muito. É porque tem muitas pessoas que dizem que Deus só falava com sonhos e visões no Antigo Testamento. Não. Sobretudo os sonhos. No Antigo Testamento apenas? Sim. Não. Tem pessoas que defendem isso. Não. É que ainda mais no Antigo Testamento, os sonhos já faziam parte de um dos canais proféticos na qual Deus falava com seus profetas. Ele disse que se no vosso meio houver um profeta, por sonho e visão, eu falarei com ele. Então, e o livro de Joel já diz, nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão visões e sonhos. Então, os sonhos fazem parte de uma categoria das janelas proféticas na qual Deus comunica o seu pensamento no ser humano. E Deus fala nos sonhos por vários motivos. Sim. Primeiro tem que saber que o ser humano, um dia tem 24 horas. 24. E o ser humano, na média, dorme 8 horas de tempo. Sim. Então, se num dia tu dormes 1/3 do dia, que é 8 horas do tempo, cada 10 dias, cada 30 dias que você passa, depois de 30 dias, você dormiu 10 dias sem acordar. E você ficou acordado 20 dias sem dormir. Sim. Se é 1/3. 1/3, sim. Num dia são 8 horas. Sim. Nos 24. Em cada 3 dias que você passa, você dormiu quantos dias? Um dia sem acordar e 2 dias sem dormir. Sem dormir, exatamente. Então, um jovem que tem 15 anos passou 5 anos a dormir sem acordar. E 10 anos a acordar sem dormir. Acordado. Um jovem que tem seus 45 anos passou 15 anos a dormir sem... E queres acreditar que Deus vai deixar o homem 15 anos sem poder lhe comunicar seu pensamento? Não. E o livro de Jó confirma isso. 3. No seu capítulo 3 diz que Deus, versículo 14, porém Deus fala conosco uma e outra vez e nós não prestamos atenção através de sonhos e visões noturnas. Então, o ser humano passa 1/3 da sua vida, 1/3 da sua vida a dormir. E Deus comunica os seus pensamentos aos homens através dos sonhos, porque ali não discutimos com ele. Quando fala contigo acordado, luta com a sua mente. Mas quando nós dormimos, comunica a nossa mente, o seu pensamento, sem discussão. Falando aí dos sonhos, tem uma coisa muito, mas muito importante, não é o nosso tema, né? Mas uma coisa muito importante sobre o tipo de sonhos que pessoas têm. Tem pessoas que dizem que têm sonhos a correr, tem pessoas que dizem que têm sonhos a dormir com mulheres, que têm sonhos aí. Será que há alguma coisa que Deus quer nos transmitir através desse tipo de sonhos? Não, existem vários tipos de sonhos. Já olhando para o nosso tema, nós temos sonhos proféticos. Há sonhos que são sonhos proféticos. Sim, sonhos proféticos. Acredita lá que muitas pessoas que têm aparições de Cristo, na maior parte dos casos, tem acontecido nos sonhos. Sabia que a riqueza de Salomão, ele recebeu num sonho. À noite. Salomão ofereceu ao Senhor o sacrifício dele e quando foi dormir, Deus lhe apareceu num sonho e disse, pede o que você quer. Quer dizer, sim. O que quiser, vou te dar. Ele pediu a sabedoria no sonho. E a inteligência. E no sonho Deus lhe disse, tá bom, vou te aumentar a riqueza. Acordou. Sim, Tá já vendo? Sim. Então, sonhos proféticos. Nós temos sonhos proféticos, sonhos divinos. Então, sonhos têm geralmente 3 origens. Há sonhos que vêm de Deus, há sonhos que vêm do homem, o subconsciente do homem, e nós temos sonhos que podem vir do diabo. O diabo sempre é no último lugar. E nos sonhos divinos que vêm de Deus, nós temos os sonhos proféticos. E nos sonhos proféticos nós temos várias categorias de sonhos. Sim. Enigmáticos,
apocalípticos, sonhos que falam das realidades apocalípticas. Nós temos sonhos de direção, temos sonhos onde Deus te dá uma direção. Temos o caso de José. José dormiu com Maria, estavam a dormir, a descansar, e Deus apareceu a José num sonho e disse: carrega o menino, fogem para o Egito, até que o Herodes possa morrer. É um sonho onde Deus lhe dá uma direção. Deus deu uma direção a José enquanto dormia. É um sonho profético, sonho divino. Tem também sonhos de encorajamento. Bom, estás a passar num momento difícil no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida financeira. E você, Deus mostra a você a passar dificuldade no teu ministério. Você sonha pregar numa massa enorme de pessoas. É um boost. É profético. Sim, é um boost profético. Exatamente. Deus está a dizer: não abandona, estou contigo. E existem sonhos que Deus quer nos transmitir alguma coisa, mas nós não conseguimos perceber? Sim. É a razão pela qual os sonhos devem ser discernidos. É a razão pela qual nós temos que interpretar os sonhos. E a interpretação dos sonhos é uma habilidade. Uma habilidade, do sim. espírito. É uma graça. Sim. Não é analogia. Sim. Aí levanta também uma outra dúvida que É um dom. e para as pessoas que não têm essa habilidade de discernir os sonhos, tem pessoas que sonham coisas mesmo de verdade, mas não conseguem discernir sonhos. Sonham coisas muito complicadas. É certo ir consultar a um pastor, a um profeta, contar o seu sonho. É certo? A Bíblia não está contra isso. Sim. A Bíblia não está contra isso. Não encontro um versículo na Bíblia que proíbe procurar o ungido do Senhor para esclarecer, dar uma direção. Alguém que tem essa graça do Senhor. Até na Bíblia tivemos reis como Faraó, Sim. Nabucodonosor, que procuraram Exatamente. ungidos do Senhor para interpretar os seus sonhos. Então, só que devemos saber que a interpretação dos sonhos é uma graça. Sim. Que Deus dá nas pessoas, como Daniel, como José. E também tem que saber que quando você sonha, 50% da interpretação do seu sonho está contigo. Ok. 50% já estão contigo. 50% da interpretação do teu sonho está contigo. Por quê? Porque o Espírito, estamos a falar aqui dos sonhos divinos. Sim. Não estamos a falar daquele demônio que te persegue, um sonho diabo. Não, estamos a falar primeiro de um sonho divino, que a origem é Deus. Então, Deus, quando fala com o homem através dos sonhos, tem que saber que a linguagem de Deus para com o homem é sempre adaptado pela base do conhecimento que ele tem. Sim. Então, o sonho é enigmático. Então, Deus não vai usar elementos que o teu espírito ainda não fez o download para te falar. Ok, sim. Sim, percebo. Então, naquilo que Deus vai me falar, embora que ainda o meu entendimento humano não possa perceber, no meu espírito é onde foi buscado as informações para criar o puzzle daquilo que me foi comunicado. Então, Deus não vai usar aquilo que você não tem para te dizer aquilo que você tem. Deus vai usar a base que você tem para te dizer aquilo que você não sabe. Uau, muito bom, profeta. Aqui já, só para fechar, queria mesmo falar sobre aquelas profecias de dizer o nome do BI, o número de BI, dizer o número de telefone. Como é que isto funciona, profeta? Isso é só para fechar. Como é que isso funciona? Já estamos a fechar, já. Não falamos nada ainda. Já passou 1 hora de tempo. Não falamos nada, mano. Você tem que me convidar de novo. Velho, assim seja, você tem que vir de novo, profeta. Não, 1 hora de tempo, já passou assim. Nada, não falamos nada, não falei nada. Não é justo isso aí. Me batutou. Mas tudo bem. É assim. Vou começar por dizer que
Eu sei que isso causa muita polêmica, né? Sim. Causa muita polêmica, porque um profeta olhou alguém, disse o seu nome, disse o número que está no BI, disse o lugar onde ele estava antes de vir à igreja, o que comeu ontem. Sim. Tem que saber que o Espírito Santo usa cada um de nós pelas fronteiras e os limites da nossa fé. Deus vai te usar. Deus é capaz de tudo. Mas ele é limitado pelas fronteiras que a tua fé estabeleceu. Sim. Deus é tipo um poço de água. Quem vê com a fé de um copo, carta água na quantidade de um copo. Quem vem com bacia, carta na quantidade de uma bacia. Então, sim. se você carregou com um copo, não pode dizer que ele não podia fazer mais. Ele te deu com um copo porque a tua fé vai até a quantidade de um copo. Então, quem acredita que os olhos do Senhor têm a capacidade de ver tudo que está debaixo do sol, não pode ter motivos de dúvidas. É a razão pela qual a palavra diz que quem tem um dom de profecia, que possa aplicar isso com a analogia da sua fé. Na Bíblia, temos o caso do profeta Eliseu. Sim. Eliseu chegou ao exército na altura de militares que queriam lhe prender. Ele estava com um jovem na casa dele. O jovem ficou assustado, porque não sabia o que estava acontecendo, mas o profeta estava tranquilo. E o profeta disse ao jovem: estás assustado por quê? Disse: epa, tem militares lá fora. Disse: não, é porque não estás a ver o que nós temos. Orou para o jovem, os olhos do jovem se abriram. Ele viu aquilo que o jovem viu aquilo que o profeta não estava a ver. E com isso, cada vez que o rei fazia os planos de atacar, de ir à luta, o profeta Eliseu tinha a capacidade de entrar no quarto do rei, ouvir as palavras que estavam a ser ditas no quarto dele, os planos que estavam a ser traçados na cama dele. E nós não podemos pregar a Bíblia, uma manifestação bíblica, Sim. e nós não acreditamos na sua aplicação. Não podemos pregar o dom de profecia, o ministério profético, o Deus que vê tudo. E quando ele começa a manifestar essa graça, nós não acreditamos. Não devemos nos comportar como a igreja. Quando Pedro ficou preso, a igreja orou, intercedeu, se fechou para que Pedro ficasse solto. E quando Pedro saiu, veio pedir licença, disseram que não é você, é fantasma. Oraram para Pedro sair. Quando Pedro sai, negaram que a oração deles surtiu efeito. Lemos a Bíblia, pregamos o profético, e quando isso se aplica, já não acreditamos. Certo? Há quem manipula. Vamos negar isso. Mas eu acredito no profético. Há profetas que manipulam as profecias. Mas não é de hoje. Na Bíblia, na tua Bíblia tem profetas de Baal. Ah, sim. Profetas de Baal. Na tua Bíblia sim. tem profetas de Baal. Falsos profetas. Na nossa geração também tem profetas de Baal. Em Moçambique existem falsos profetas. Em Moçambique existem profetas de Deus. E se existem profetas de Deus, também existem profetas que não são de Deus. É uma verdade. Aí quero ver vir aquela tua pergunta aí. Que coisa, profeta? Aí quero lançar essa tua pergunta aí. Nada, não me faça isso. Aquela polêmica. Não. Mas é uma verdade. É que não podemos falar de uma falsa nota se não existe a verdadeira nota. Ou seja, a lei da falsidade é baseada sobre a lei, a contrafação da verdade. Sim. Então não podemos ter o falso enquanto o verdadeiro não existe. Só temos falsos profetas porque existem
verdadeiros profetas. Exemplo prático. Sim. Você não vai encontrar uma nota falsa de 30 meticais. Você já viu uma nota de 1015 meticais? Não existe, não Mas, existe. esse calhar já viu uma nota falsa de 1000 meticais. Meticais, sim. Por que o falsificador não faz uma nota falsa de 1015 meticais? Porque o verdadeiro não existe. Então, o falso é uma prova de que existe uma nota verdadeira. Verdadeiro. Profeta, pode deixar. O profeta estava a fugir da minha questão. Do top 5. Já sabia que o profeta estava a fugir da minha questão. Do top 5. O top 5. Sim, o profeta estava a fugir da minha questão do top 5. Não. Eu não, nem sei tão top 5 de quê, porque não me disse. Mas eu quero saudar todos os profetas de Deus. Exatamente. Que Deus tem usado em Moçambique. Elias disse que fiquei sozinho. Deus lhe disse, não, ainda tenho uns 7.000 que eu reservei. Sim. Não são todos que se comprometeram. Nós temos que saber diferenciar a unção profética na vida do ungido e as suas manifestações devido às fases. Então, alguém pode estar no momento do pico do seu chamado. E às vezes nós julgamos o falso e verdadeiro por ser famoso ou não. Há verdadeiros profetas de Deus em Moçambique que nem tem página no Facebook, nem tem podcast, nem tem Insta, Sim, mas sim. que são profetas de Deus. E que eu lhes saudar e que eu dizer a Moçambique que não há só falsos profetas. Existem sim verdadeiros profetas em Moçambique. Como também temos falsos pastores. Sim. E verdadeiros pastores, mas não falam muito disso, hein? Não, é porque as pessoas é muito polêmico por ser profetas, porque fala de alguém. Vocês gostam de profetas? Sim, as pessoas gostam muito de profetas, exatamente. Sim, sim. As pessoas gostam muito de profetas. Profeta Joel de Banga pode deixar os seus cumprimentos, pode deixar o seu conselho para o jovem que nos assiste. Saudações, mando saudações à minha igreja, o Ministério Espada de Fogo. Saudações à minha esposa, Cláudia, e saudações também aos meus bebês, aos meus filhos e a todos os filhos da Espada de Fogo. Também agradecimento ao Matos por ter me recebido, mas eu ainda não estou satisfeito. Não falei nada hoje. Quero voltar aqui ainda para uma outra conversa. Que Deus possa abençoar Moçambique, a minha pátria, e que Deus possa abençoar todos os nossos seguidores. Sim. Muito obrigado por ter assistido. Esse foi mais um episódio do Chosen Generation Podcast. Profeta Joel de Banga, muito obrigado por ter aceito esse convite. Fico muito feliz por ver que os profetas e os pastores estão a apoiar essa visão. Fico muito feliz de verdade por os profetas me levarem a sério, né? E virem para esse podcast. Muito obrigado, profeta. Que não seja a primeira e última vez, que seja a primeira de muitas mais vezes. Como o profeta disse, não falamos nada. Milhões de vezes. Como o profeta disse que não falamos nada. Nada. Mas eu acho que jovens, está muito pesado. Vos convido a acompanhar o Chosen Generation. Somos escolhidos. Yes. O profeta tem uma escola bíblica. Pode falar? Sim. Muito obrigado. Nós temos um centro de teologia bíblica, MEF, na qual nós temos as aulas bíblicas para o nível médio em teologia, escola de liderança, o nível de bacharel em teologia e também temos o nível de mestrado e doutoramento. E para este ano começamos com os primeiros níveis, que é o médio em teologia e a liderança ministerial. E vos convido, porque até por sinal neste mês estamos a tratar do módulo de hermenêutica e vimos coisas maravilhosas com estudantes da nossa escola. Vos convido. Então podem ter mais informações nas páginas da igreja e nas redes sociais. É só pesquisar Centro de Teologia Bíblica MEF. Uau, muito forte. Inscreva-se no canal. Profeta, pode deixar também as suas páginas. Sim! Do YouTube. Chosen Generation. Estamos no Facebook, Profeta Joel de Banga. Por aí temos 60.000 seguidores. Uau, muito forte. No YouTube, sim. Ministério Espada de Fogo TV. Ministério Espada de Fogo TV temos por aí 3.000 seguidores. Então podem nos acompanhar no TikTok, no Insta. Yes. Estão com os mesmos nomes.
para a vossa edificação. Uau, E ouviram? espero-vos para serem meus estudantes, hein? Uau, para a vossa edificação, muito forte, muito forte. Muito Profeta obrigado. Joel de Banga, muito obrigado por esse episódio. Subscreva-se no canal, ative o sino para receber muitas e muitas mais notificações. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Chosen Generation Podcast. Salani Kashle, tchau! Tchau. Uau. Obrigado. Muito obrigado por essa Agradeço. Uau.